Dia 49. Folhas ou raízes? Ela separa aqui dois textos bíblicos, que um está em Jonas capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. A outra, ela fala em Jeremias 17, versículo 8, que diz assim: Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas folhas para o ribeiro. Então, ela vem mencionando que apesar do foco deste livro estar nas raízes, também a gente já tratou aqui a respeito das folhas, porque tanto estas como aquelas nos ajudam a entender questões importantes nesta jornada de cura e restauração das nossas vidas. Então, essas duas passagens bíblicas, a planta de Jonas, que apresenta algumas características interessantes, e a respeito da árvore também plantada junto às águas, a gente vai poder entender as lições que elas nos trazem. A bobeira que cresceu sobre o profeta Jonas apareceu de um dia para a noite. Isso significa que ela já apareceu grande. E não raramente a gente vê pessoas assim, que elas se convertem e elas crescem rápido demais no Senhor. Elas começam logo a se destacar na igreja, numa vida de oração, de jejum. Só que em pouco tempo elas já vão, todo esse entusiasmo, todas as atividades que elas pegaram para trabalhar na igreja, de repente, em pouco tempo, toda essa empolgação murcha. Essa devoção, ela seca. E elas acabam desaparecendo da igreja. E aí a gente fala, nossa, mas espera aí, como assim? Cadê aquela pessoa? De repente ela estava ali toda empolgada e de repente ela sumiu. O que houve com aquela pessoa? O problema a gente acaba descobrindo mais tarde que elas estavam preocupadas em cuidar e mostrar a utilidade das suas folhas. E não das suas raízes. Elas não se atentavam à sua raiz. E foi exatamente isso que o Jonas... a situação da planta de Jonas, Ao oferecer as suas folhagens ali, a sua sombra para Jonas, trouxe um certo alívio, por um dia para Jonas. E do mesmo modo, quando essas pessoas elas estão empolgadas, muitos começam a se apoiar numa ação em nome de Jesus Cristo, mas depois desaparecem enquanto a ajuda ainda se faz necessária. Ou seja, às vezes a pessoa ela se empolga tanto com a igreja, com Jesus Cristo, fica naquela empolgação, mas a sua raiz ela está seca, ela não foi trabalhada, ou ela está muito encharcada com alguma coisa que contaram para ela, que às vezes não dá certo aquele encharcamento todo, não é o equilíbrio necessário. E aí às vezes o que acontece? Essa pessoa ela começa numa empolgação tão grande e às vezes ela se cansa. Ela vê coisas que não estão diretamente ligadas às suas expectativas e elas somem, E aí elas percebem o quê? O fato das suas folhagens proporcionarem algum frescor por um tempo, as raízes delas não estavam trabalhadas. Então, por isso elas não conseguem produzir nada além do que um alívio imediato, assim como a árvore ali, para a vida de Jonas. Ela foi temporária, E assim são essas pessoas. Elas não conseguem dar sustento das suas raízes para elas poderem oferecer um processo de cura para as outras pessoas, para o ministério, até o fim daquilo que Deus tem no propósito para a vida delas. Então, outro fato bem interessante da passagem de Jonas é que ele acabou chorando, por causa da bobeira. E aí ele teve um comportamento bem diferente de quando a boboreira é a palavra certa, não é a bobeira, a boboreira. E aí aqui menciona também que ele teve um comportamento bem diferente quando ele se deparou com aqueles habitantes de Nínive. Os ninivitas, eles eram inimigos de Israel. Por isso Jonas, ele queria vê-los pagar pelos crimes que haviam cometido contra o seu povo. Então ele tinha rancor, ele construiu um abrigo perto da cidade para ver o que aconteceria com a cidade de Nínive.
Jonas queria se alegrar com a destruição de Nínive, né? E aí, contudo, para lhe ensinar uma valiosa lição, Deus fez crescer ali uma planta cujas folhas eram enormes e protegiam ele contra o sol. Ele ficou muito feliz, mas o Senhor no dia seguinte lhe enviou uma lagarta que comeu o talo da aboboreira e esta o secou. E em seguida, como se não bastasse o calor do sol, Deus fez soprar um vento quente sobre Jonas, a ponto dele desmaiar enquanto lamentava a morte da planta, que estava servindo de tanta sombra para ele, né? E aí Deus vem e questiona para ele, que está lá em Jonas capítulo 4. Mas você está com pena dessa planta que nasceu, cresceu e morreu em um dia, mas você não tem compaixão daquelas milhares de pessoas que necessitam de salvação? E por vezes a gente é dessa forma, né? Às vezes a gente não se preocupa com o povo que a gente não leva a palavra, que precisa de salvação. Às vezes a gente está olhando para o nosso próprio umbigo, para os nossos bens, para as nossas coisas, e a gente acaba se esquecendo. Então, nós não nos alegramos quando alguém que nos prejudicou é alcançado pela graça divina e logo começa a usufruir dos benefícios de uma nova vida que Cristo dá. Porque segundo a nossa perspectiva de vida, a pessoa deveria pelo menos sofrer um pouquinho. E isso está em nós somos carnais. Por outro lado, nós ficamos tristes, por exemplo, quando o nosso celular cai no chão e a tela acaba trincando. Em outras palavras, se nós quisermos ter nossas raízes curadas, nós precisamos exercitar a compaixão por aqueles que nos odeiam, pelos nossos inimigos e por todas as pessoas que ainda não receberam o Senhor como seu Salvador. Então, certamente a árvore que nos deve servir de parâmetro não é a árvore de Jonas, mas a árvore de Jeremias que a gente leu também aqui. E antes de descrever essa árvore, o profeta afirma: maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Porque ele é como um arbusto solitário no deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Jeremias 17. O trecho fala de 2 tipos de solo, um no deserto e o outro perto da água, que é no versículo 7, que fala assim: porque é o solo que faz a diferença. O livro de Ezequiel também, deixa eu falar aqui antes, o perto da água que falava, né? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Será forte. E no livro de Ezequiel também vem e menciona uma videira que foi plantada junto à água, frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ou seja, enquanto ele estava plantada perto da água, essa videira tinha folhagem viçosa e produzia bons frutos. Os ramos eram robustos o suficiente para serem transformados em cetros de governantes que costumavam declarar sentenças e a liderar todo um povo. E às vezes a gente não está plantada junto à água. A gente está distante do Senhor. Às vezes a gente bebe de águas que não são de fontes fidedignas. E a gente quer ser forte, né? E a gente não consegue. A gente vai ser seco, falido. Então não basta ser uma árvore boa ou uma planta sadia e forte, se não estiver plantada em um solo fértil, forte, cujas raízes se estendam e toquem os ribeiros, seus dias estarão contados. Seu fruto não permanecerá e suas folhagens murchará e o fogo se espalhará entre os ramos. Então talvez o solo, o ambiente que você está vivendo, as companhias que você tem tido, o local que você está plantada não permite que os seus galhos e os seus ramos se tornem cetros. Quem sabe você não consiga mentorear ninguém. Talvez ninguém que você sente para conversar, você não consiga. Então, porque você mesma às vezes está fraca.
e nada do que você faz parece avançar, porque pode ser que você não está entendendo o seu papel no plano divino para esse mundo. Então não se preocupe se você permitir. O Senhor, Ele irá mudar você de ambiente e transplantará você de um local que você está hoje para outro solo. Uma terra talvez perto das águas, para que você possa dar frutos, para que a sua raiz possa ser sustentada. Então, esteja diante do Senhor. Essa semana nós pudemos falar bastante a respeito de raízes profundas, né? Onde aprendemos a respeito de identidade restaurada, um novo nome, né? Talvez a gente não se encaixe em um local e isso pode ser presente. A autoridade legítima que nós devemos ter. Aprendemos sobre o que é mais importante, restauração ou a reforma. Aprendemos a respeito de essência e a aparência. E hoje nós estamos aprendendo a respeito de folhas e raízes. Com o que você mais tem procurado se importar, né? Com as suas folhas ou com as suas raízes? E ela traz aqui 2 exercícios, 2 questões para a gente responder. 1, qual o devocional da semana mais te impactou e por quê? E 2, quais atitudes você deve tomar para se dedicar mais intensamente ao seu relacionamento com Deus, para que você possa se aprofundar em suas raízes e que você possa exercer o seu papel de filha realmente. E aqui ela termina toda semana trazendo uma carta, como se fosse uma carta do Senhor para mim e para a sua vida, que diz assim: filha, estou reposicionando você na mesa. Fique onde possa estar conectada comigo. Alguns lugares parecem bons aos seus olhos e você já adentrou em muitos, mas eles podem ser uma distração e impedem que você fixe a sua atenção em mim. Então siga a minha presença, permaneça perto. As próximas fases a esperam, mas lembre-se de se esconder em mim todas as vezes que a pressão tentar sufocar você. Prepare-se para um nível ainda maior de unção, força e graça. A minha palavra será o seu escudo. Que Deus possa te ungir, possa falar com você. E que nós estejamos prontas para irmos para a próxima e última semana do nosso livro de devocional. Passou rápido, mas o Senhor trabalhou grandes coisas em mim e em você. Comenta comigo o que Ele tem trabalhado no seu coração. Que Deus te abençoe.